professor Samuel, resolvendo mais um exercício com você. Vou estar falando sobre radiação alfa e separei um exercício para facilitar a compreensão dos meus alunos. Então, nós temos nesse exercício a seguinte pergunta: quando o número de prótons, tem aqui número de prótons e nêutrons é elevado, o núcleo pode tornar-se instável devido à repulsão elétrica entre os prótons. Essa força pode superar a força nuclear atrativa de curto alcance, resultando na emissão pelo núcleo de partículas constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Qual é a partícula emitida nesse processo? Então, detalhe aqui, essa pergunta é bem, assim, ao meu ver, simples. Eu tenho uma emissão de uma partícula constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ok? E essa partícula ela foi liberada porque esse núcleo ele está buscando uma estabilidade e nisso ele libera uma radiação para o meio, conhecida como radiação alfa. Então, a resposta aqui já direto é a radiação alfa, mas eu vou detalhar aqui para você esse conceito, tá? Vou abrir aqui uma página em branco para nós detalharmos esse conceito. Imagine aqui que eu tenha um núcleo, com prótons e nêutrons, vou colocar assim, ó. Tem um núcleo aqui, principalmente se esse núcleo ele for um núcleo pesado, ele tem uma probabilidade de decair em alfa. Vou botar aqui um pezinho de prótons, tá? Em alguns, okay? Só para facilitar, tá? E um N aqui de nêutrons, ok? Estou fazendo isso de forma aleatória, não quer dizer que tem que ser nessa minha sequência aqui. Vou colocar um pouco mais aqui para você conseguir visualizar. E tenho aí aqui alguns nêutrons e alguns prótons. Então, essas bolinhas aí são os prótons e os nêutrons que estão no núcleo do átomo, que seria o núcleo do átomo, tá? A configuração não é bonitinha como vocês veem no livro não, tá? Então, não julgue a minha configuração aqui, o meu desenho. Logo, eu tenho aqui um núcleo, ok? Aqui eu tenho núcleo do átomo. Esse átomo, esse núcleo desse átomo, ele pode se encontrar em duas configurações. Ele pode estar instável ou estável, ok? Se ele se encontrar instável, ele vai buscar a estabilidade. Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender. Qualquer núcleo instável, ele vai buscar a estabilidade. E a instabilidade nuclear, ela vai ser gerada pelo número inadequado de prótons ou número inadequado de nêutrons. Então, representando aqui novamente, eu tenho aqui, vou botar aqui o núcleo assim, ó. Aqui, o núcleo
okay? Sabendo que ali nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Então, se esse núcleo se encontrar instável, quer dizer que ele tem excesso de energia interna. Foi claro? Ele tem excesso de energia interna. Se ele tem esse excesso de energia, esse excesso vai ser gerado pelo número inadequado de prótons ou nêutrons. Se ele tem um excesso de energia, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar liberar o excesso de energia. Essa minha aula aqui faz você entender o decaimento, ok? Então, eu tenho um núcleo aqui. Novamente, eu tenho um núcleo instável. Essa instabilidade é um excesso de energia interna e vai fazer com que esse núcleo busque o quê? Liberar esse excesso de energia em forma, vai liberar esse excesso de energia em forma de radiação corpuscular ou, vou colocar aqui, radiação eletromagnética. Então, esse núcleo instável, ele vai buscar liberar o excesso de energia interna, okay, através da emissão de uma radiação corpuscular ou de uma radiação eletromagnética. Então, esse núcleo, ele vai poder liberar, por exemplo, uma partícula, como uma partícula formada por 2 prótons e 2 nêutrons, conhecido como partícula alfa. Ele vai poder liberar uma partícula beta-, ele vai poder liberar uma partícula beta+, como ele também vai poder liberar uma radiação gama, ok? Uma emissão gama. Eu vou deixar aqui só a alfa, né? E a gama, mas por conta do exercício ser voltado para a radiação alfa. Mas essa minha explicação também ela traz referência para você entender o decaimento beta-, o decaimento beta+, ok? Então, eu tenho aqui uma instabilidade nuclear. E essa instabilidade, gerada pelo número inadequado de prótons e de nêutrons, vai fazer com que esse núcleo busque a estabilidade, liberando uma radiação conhecida como radiação alfa. Eu vou abrir aqui um outro quadro em branco para detalhar um pouco mais sobre essa radiação alfa. Então, nós temos aqui inicialmente o núcleo, lembrando que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, e nesse decaimento, o núcleo, ao buscar estabilidade, ele libera 4 partículas, onde nessas 4 partículas você tem 2 prótons e 2 nêutrons. Nesse momento, essa radiação que é liberada, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Se você for na tabela periódica, você vai ver que é o elemento hélio, que a parte inferior apresenta o número de prótons, que é 2, na parte superior o número de massa, que é 4, onde eu tenho um somatório de 2 prótons com mais 2 nêutrons. Que nós chamamos de partícula alfa.
nós representamos dessa forma, ok? Então, essa é a primeira parte, tá? De grande importância para você. Então, a radiação alfa, ela é representada desta forma, onde ela pode estar na configuração da letra alfa grega, como pode estar sendo representada também pelo núcleo de hélio, ok? Só que sendo com a massa 4, tá? Então, aqui eu tenho a emissão da radiação alfa. Agora, vamos pensar em notação química. Antes, eu tinha um elemento X qualquer, depois eu vou dar um exemplo prático, com um número de massa A e um número atômico Z. Ele, ao liberar uma radiação alfa, já estou afirmando aqui que vai liberar uma radiação alfa, como vai mudar o número atômico, porque ele vai perder 2 prótons, logo eu vou ter um novo elemento, um elemento Y qualquer. Esse elemento Y, o número atômico vai ser Z menos 2. Por que Z menos 2, Samuel? Porque o elemento anterior, o núcleo pai, ele perdeu 2 prótons, ok? Logo vai ficar Z menos 2, o número atômico, o número de prótons menos 2. E o número de massa anterior A vai ficar A menos 4, porque perdeu 4 da sua massa, tá? Você consegue perceber bem olhando aqui para a forma de representar a radiação alfa, ok? Mas a radiação alfa que é liberada, ok? Eu posso colocar aqui um Q de energia que também vai ser liberado, tá bom? Mas vamos olhar aqui para essa expressão aqui, ok? Essa é a fórmula para o decaimento alfa. O que essa fórmula está nos dizendo? Essa setinha aqui representa uma transformação, ok? Transformação nuclear, tá? Essa transformação, a gente chama isso de decaimento, por exemplo, tá? Mas eu gosto, como físico, utilizar o termo transformação. Então, eu tenho um núcleo X que vai dar origem, através de uma transformação, ao núcleo filho, que seria o núcleo Y, tá? Novamente, eu tenho aqui um núcleo X, vou marcar aqui para você, ó, tenho aqui um núcleo X, que vai dar origem, através de uma transformação, que é um decaimento, vai dar origem a um núcleo filho, ok? Nesse momento dessa transformação, o núcleo pai, o núcleo X, ao se transformar no filho, ele liberou uma radiação para o meio, que foi a radiação alfa, mais uma energia, aqui seria um Q de energia, tá? Essa energia você no futuro vai ver que é a gama, mas nem todos os livros aparece aí essa energia, tá? Eles terminam na configuração onde está o alfa. Então, aí nós temos a representação de um decaimento alfa. Como seria isso na prática, professor? Eu tenho aqui, olha, o urânio 238, com o número atômico 92. O número atômico 92 é o urânio. O urânio, ao decair, se transformando através de uma liberação alfa no tório, então quer dizer o que? O urânio ele se transformou no tório, liberando uma partícula alfa. E aí eu perguntaria a você, qual seria o número de massa do tório? O número de massa vai ser o que? O número A do urânio, que é 238, menos 4. Isso vai dar quanto? 234. E qual seria o número atômico? O número atômico é 90, porque 92 menos 2 vai ser 90. Com isso, eu tenho o elemento formado, que é o tório.
Repare novamente na nossa explicação anterior, ó. O urânio aqui, ó, ele está representando o meu X, tá? O tório, ele está representando o Y. Olha aqui, ó, qual é o número de massa do elemento X? É o A. Para que o elemento urânio é o 238. Então, eu vou ter o quê? O número de massa A. Agora, olha para o tório aqui, ó. Seria o Y, é A menos 4. Então, eu vou ter 238 menos 4, 234. Muito simples. E eu tenho o número atômico Z. O número atômico Z do urânio é quanto? 92. 92 menos 2 vai dar quanto? 90. Logo, eu tenho aí o elemento tório que tem 90 prótons. Então, com isso, eu fecho a explicação do decaimento alfa, lembrando que também que de extrema importância, tá? As características, vamos falar um pouco, tá? É uma radiação com alto poder de ionização, baixo poder de penetração, não consegue atravessar uma folha de papel, a radiação alfa. Ela tem a maior probabilidade de ocorrer para elementos com núcleos pesados, número atômico alto. É uma radiação formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Pode ser chamada de núcleo de hélio. É uma radiação de origem o quê? Nuclear, porque ela vem do núcleo do átomo. Ok? Então, com isso eu finalizo a parte do decaimento alfa. Vou voltar ao slide da pergunta inicial aqui, ó. Logo, vamos só fechar, tá? A gente já sabe a resposta, mas vamos fechar aqui essa pergunta com mais detalhe. Quando o número de prótons e nêutrons é elevado, isso vai gerar o quê? Uma instabilidade nuclear. Quando eu tenho um número inadequado de prótons e de nêutrons, vai gerar uma instabilidade nuclear por conta de uma briga entre a força forte e a força fraca, ok? Força forte gerada pelos quarks. O núcleo pode tornar-se o quê? Instável devido à repulsão elétrica entre os prótons. Aqui essa repulsão seria a força fraca, ela vai brigar contra a força forte. Essa força pode superar a força nuclear, que é a força forte atrativa. Ela é uma força que atua independente das cargas. Depois eu posso dar uma aula só falando sobre a força nuclear forte para vocês, ok? Explicando como atuam os quarks dentro do núcleo e como ele acaba gerando uma briga entre as forças, podendo gerar uma instabilidade ou até a estabilidade, tá? De acordo com o alcance, que é em torno de 3 Fermi, resultando na emissão pelo núcleo de partículas constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Uma partícula constituída por 2 prótons e 2 nêutrons é a partícula alfa, onde eu tenho um núcleo. Esse núcleo ele vai estar liberando uma radiação. Essa radiação, ela é uma partícula, onde essa partícula tem 2 prótons e 2 nêutrons. Conhecemos essa partícula como partícula alfa, ou também podemos chamar de núcleo de hélio, a liberação de um núcleo de hélio. Tá? Tem um baixo poder de penetração, alto poder de ionização, carga positiva formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Não conseguiria atravessar uma folha de papel, não consegue atravessar centímetros no ar. Essa radiação alfa tem a maior probabilidade de ocorrer em elementos com número atômico elevado e um alto LED. Com isso, eu finalizo essa explicação do decaimento alfa, logo essa resposta aqui, como eu falei, bem simples, resposta radiação alfa. Até mais, professor Samuel, um grande abraço.